Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luan Coutro, estou aqui com vocês no IBRESP falando sobre fotografia de imóveis na prática. Agradeço ao convite e a oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Trabalho com fotografia há 11 anos, atuando em casamentos, shows, eventos esportivos, além de fotografia técnica para empresas de petróleo e também de engenharia e arquitetura. Me inscrevi no IBRESP por saber que o foco é totalmente voltado para o mercado imobiliário. Formaram mais de 20 mil corretores de imóveis no estado de São Paulo e com o método à distância, encontrei a oportunidade certa. É natural que, ao iniciar na profissão de corretor de imóveis, assim como eu neste momento, dedicamos toda a nossa atenção ao conhecimento técnico do dia a dia do corretor, como captação, documentos, reuniões com clientes, visitas, mas é essencial também que, dentro do marketing, o corretor tenha conhecimento técnico sobre fotografia e como irá apresentar o imóvel para o mercado. Como destacar os pontos fortes deste imóvel, estar sempre um passo à frente da concorrência diante de infinitos anúncios na web, em páginas, grupos, enfim. Meu propósito aqui com vocês, ao longo dessa série de 3 vídeos, é justamente ajudar a lidar com esse assunto de forma simples e básica e que aumente a sensação de valorização do imóvel. Para essa série de 3 vídeos, vou compartilhar com vocês de forma bem ágil e de fácil entendimento o básico sobre fotografia, dando um resumo apenas sobre ângulo e resolução das imagens, armazenamento na nuvem, HDs externos e algumas dicas. Vamos falar também sobre investimentos com kit básico de celular e câmera, preços de outros kits interessantes de fotografia e também pequenos vídeos, e a fotografia de imóveis na prática. Falaremos sobre arquitetura e simetria, o lado artístico na fotografia de imóveis, a importância dos detalhes de acabamento, modo panorama, além de boas dicas para o dia a dia. Bom, vamos falar sobre ângulo de visão. Afinal, por que isso é tão importante? Bom, se tratando de fotografia de imóveis, uma foto que respeita os ângulos de paredes, portas e janelas, áreas externas, fachadas inclusive, consegue transmitir a sensação de que a construção está perfeita, com bons acabamentos. Isso traz credibilidade para o que está sendo apresentado. O ângulo de visão é a medida que mostra quanto nossos olhos e a lente podem absorver. A medida é representada por graus e pode ser feita horizontalmente ou verticalmente em uma imagem. Nesta imagem, podemos observar: o ângulo de visão humana possui, na linha vermelha, 30 graus de visão com foco, mantendo o aspecto 3D. Na linha rosa, 60 graus e na linha azul, 120 graus de campo de visão, já com o aspecto 2D. Para a lente, há a conversão de ângulos para milímetros. A maioria das lentes que vêm junto com as câmeras logo que compramos são lentes de 18mm a 55mm ou de 18 a 105. Celulares possuem um ângulo de visão em média de 28mm, mas os mais novos estão com recursos de lentes grande angular ou, como divulgam, ultra-wide. Em resumo, lentes com distância focal mais curta são capazes de capturar mais de uma cena em apenas uma fotografia. Enquanto isso, distâncias focais mais longas oferecem uma visão mais limitada, ou seja, o que chamamos de zoom nada mais é do que a mudança de ângulo que a lente tem. Agora vamos falar sobre megapixels. Quantas vezes não nos deparamos com fotos quadriculadas de imóveis e sem definição em anúncios na internet ou até mesmo em flyers impressos? Por que será que isso acontece e com tanta frequência? É exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Para compreender o significado de megapixels, primeiro precisamos definir o que é um pixel. Pixel é o menor elemento que constitui uma imagem eletrônica, ou seja, é o pixel que contém a cor. Em resumo, pixels são minúsculos pontinhos de cor que juntos formam uma imagem, como no exemplo que estamos vendo. Na imagem à esquerda, observamos a cena completa e à direita o recorte aumentado várias vezes, mostrando apenas a ponta da orelha do animal. Esses quadradinhos que formam a imagem são os pixels, e quando está em seu tamanho natural, é impossível para nós vermos os pixels individualmente a olho nu. Portanto, 1 megapixel é exatamente igual a 1 milhão de pixels. Uma imagem de 5 megapixels, por exemplo, contém 5 milhões de pixels. Sendo assim, quanto mais megapixels um sensor tiver, maiores detalhes da imagem serão captados por ele e imagens de melhor qualidade serão geradas.
Melhor qualidade, maiores quantidades de pixels, é o mesmo que melhor resolução da imagem? A resolução depende da capacidade de captação que o sensor da câmera possui. Cada câmera possui um sensor que faz a captação de luz que incide sobre o objeto que está sendo fotografado e, em seguida, transforma essas informações em pixels, gerando assim uma imagem digital. Sendo assim, mesmo que a quantidade de pixels captada seja alta, se o sensor não tem capacidade para captar tantos pixels com boa qualidade, então o resultado final da foto ficará prejudicado, mesmo com uma alta resolução. Nesse ponto, as câmeras profissionais e as semiprofissionais têm uma vantagem enorme em relação às demais, pois no caso desses tipos de câmeras, os sensores são melhores e mais complexos, fazendo assim com que automaticamente as imagens produzidas sejam de melhor qualidade. Atenção para a resolução ideal. Materiais impressos devem ter sempre boas resoluções. Redes sociais e stories sempre diminuem a resolução da imagem original. Portais de imóveis, em média, aceitam arquivos de até 6 MB. WhatsApp, os arquivos sofrem uma drástica diminuição na resolução após serem enviados. Uma dica: arquivos grandes, quando são reduzidos para a web ou impressos, quase sempre conseguimos manter a qualidade. Do contrário, isso não acontece. Arquivos pequenos, quando são aumentados, sempre perdem a qualidade. Uma explicação rápida sobre o tamanho dos sensores. O tamanho do sensor da imagem determina a qualidade da imagem que será produzida. Quanto maior forem os sensores de imagem, mais quantidade de pixels e maior será a qualidade da imagem. Nesse slide podemos perceber o quê? Nesses quadros de cima, mostramos os tamanhos de sensores para câmeras profissionais, tanto de entrada como avançadas, as chamadas full frames. Os tamanhos de sensores de celular, GoPros e outras action cams, são esses tamanhos de baixo, esses azuis, do azul claro até o azul escuro. A maioria dos celulares utilizam o sensor 3.2 polegadas e também o de 2/3, ou seja, é muito pequeno, mesmo tendo uma resolução alta e até altas taxas de captura de frames, a capacidade dele ainda acaba sendo limitada diante uma câmera que possui um sensor APS-C ou sensor full frame. Vou dar uma explicação rápida sobre o tamanho dos sensores. O tamanho do sensor de imagem determina a qualidade da imagem que será produzida. Quanto maior forem os sensores de imagem, mais quantidade de pixels e maior será a qualidade da imagem. Vou dar alguns exemplos de tamanhos. Nessa imagem podemos perceber o quê? Na linha de cima, os sensores de câmeras profissionais são muito maiores em comparação aos sensores de celular, que são os da linha de baixo, na cor azul, desde o azul claro até o azul escuro. Claro que os celulares também possuem 14, 16, 18 megapixels, porém com um tamanho de sensor pequeno, esse pixel vai ser bem menor em comparação ao de um sensor full frame. Uma dica importante: os tamanhos de sensores de celulares e action cams são ótimos para divulgação online e compartilhamento rápido de fotos e vídeos, mas se tratando de material impresso como flyers, catálogos, banners, aí nesses casos é recomendável que as fotos sejam produzidas com câmeras profissionais. Vamos falar agora sobre armazenamento. A preocupação com o armazenamento de dados para um fotógrafo é coisa quase que diária. Por ter um volume de trabalho muito grande e ter que organizar tudo muito bem com datas, material bruto, material editado e tudo mais. Porém, conhecendo e convivendo com muitos corretores, ultimamente tenho percebido que a maioria não possui backups de cópias dos seus arquivos. Isso pode trazer uma grande dor de cabeça em caso de perda. Bate até na madeira quando falar sobre isso, gente. Como armazenamos tudo no notebook, celular e até mesmo em conversas de WhatsApp, separei para vocês algumas opções de armazenamento em nuvem ou backups externos, que são elas. Para o armazenamento na nuvem, eu selecionei para vocês algumas opções que eu encontrei disponíveis no mercado atualmente. Por exemplo, o Dropbox, ele é muito comentado, é muito requisitado por fotógrafos e por oferecer um custo-benefício muito bom. Também encontrei a opção do OneDrive, o Google Suite, que é agora os pacotes novos do Google Drive, e também HDs externos. Todos eles possuem uns valores bem acessíveis, claro que de acordo com o volume de trabalho e o volume de informação que você produz. Ter uma agenda de backups também é muito interessante,
Por exemplo, você não precisa fazer os backups todos os dias. Separe a cada semana, a cada 15 dias, para certos conteúdos até mesmo um mês. Tenha, se possível, um backup na nuvem e um backup também em um HD externo. Mas uma dica importante sobre HD externo: não utilize ele como se fosse um pendrive, adicionando e removendo de vários dispositivos, vários notebooks, computadores, vários locais. Isso acaba trazendo uma certa diminuição no tempo de vida do equipamento. Mantenha ele sempre em casa, bem armazenado e com backups frequentes também. Para o armazenamento de nuvem, eu encontrei disponível o Outlook, o OneDrive, com pacotes de 100 GB a 6 TB, o Google Drive, com 30 GB até armazenamento ilimitado, também o Dropbox, com 2 e 3 teras, e também as opções de HD externo. HD externo são muito interessantes, porém o uso dele é bem delicado. Ele não é a mesma coisa como se fosse um pendrive. Você precisa ter ele bem armazenado em casa, com backups semanais de documentos, mensais. Também uma dica legal crie categorias, como documentos 2020, por exemplo, layouts de documentos, uma pasta específica para contratos, uma pasta específica para marketing, enfim. O conteúdo apresentado até o momento foi informações básicas sobre fotografia, o ângulo de visão humana e o ângulo da lente. A resolução, tanto explicamos sobre megapixel como o tamanho dos sensores, e também dicas de armazenamento na nuvem, HDs externos e algumas dicas muito bacanas. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.